A ascensão e a grande queda da Packard. Uma das maiores empresas automobilísticas dos Estados Unidos. Foto: Packard Custom Super 818 Sport Sedan 1940, encarroçado por Howard e Dacia Darin, leiloado pela RM Sotheby's por $280 mil em 2021. Fazia aproximadamente 61 anos que o nome Packard havia desaparecido da indústria automobilística, e mais tempo ainda desde que o último carro com o nome Packard foi vendido novo. A menos que você tenha um interesse especial por carros clássicos, não há motivo para ter ouvido falar dela, mas essa já foi uma das maiores marcas americanas, associada, por meio do termo os 3PS, as igualmente espetaculares, mas agora quase igualmente distantes, Peerless e Pierce Arrow. Além disso, a Packard era famosa por suas inovações, ar-condicionado no carro. Isso torna sua eventual derrocada ainda mais triste de se contemplar. Em um esforço para manter o grande nome diante dos olhos do público por mais algum tempo. James Ward Packard, de 1863 a 1928, e seu irmão mais velho, William Dowd Packard, de 1863 a 1923, fundaram uma empresa de eletricidade em seu próprio nome em 1890. A mudança deles para carros é atribuída ao fato de James ter comprado um Vinton 8 anos depois e ter ficado frustrado com a confiabilidade do carro. Ele reclamou com Alexander Vinton, de 1860 a 1932, que supostamente o desafiou a construir seu próprio carro se achasse que poderia fazer melhor, o que ele fez. A irmã dos Packards, Alaska, de 1868 a 1934, não teve participação em nada disso, mas não vamos dar um passo adiante sem mencionar que ela foi empregada como agente especial do FBI na década de 1920, a primeira mulher da agência nessa função. Foto: James Ward Packard, à esquerda, e William Dowd Packard, à direita. Packards de um cilindro. O primeiro carro da Packard foi lançado, se essa não for uma palavra muito forte, em 1899. Apenas 5 exemplares do carro de 2 lugares, cujos passageiros sentavam-se acima de seu motor monocilíndrico de 2,3 litros, foram construídos. O 5º exemplar foi também o primeiro comprado por um cliente. O empresário George Kirkham não precisou ir muito longe para buscá-lo depois de fazer sua compra em janeiro de 1900, já que morava a uma curta distância a pé da fábrica em Warren, Ohio. Seguiram-se vários Packards monocilíndricos relacionados, conhecidos como modelos B, C e F. O último deles, com um motor maior, de 3 litros, e uma caixa de câmbio de 3 velocidades em vez de 2, foi produzido até 1903. Naquele ano, um modelo F se tornou apenas o segundo carro a fazer uma viagem de costa a costa pelos Estados Unidos, e o primeiro a fazê-lo pelas montanhas de Serra Nevada. Foto: Packard modelo A. Packard modelo G. Mais tarde, a Packard se tornaria famosa por seus carros com vários cilindros, mas esperou 3 anos para produzir um motor com mais de um. Um poderoso 2 cilindros de 6 litros foi criado para o modelo G de 1902. Acredita-se que um de seus poucos compradores tenha sido o extremamente rico William Rockefeller Jr., de 1841 a 1922, cofundador da Standard Oil e irmão de J.D. Rockefeller. A empresa logo sairia dessa fase passageira. O modelo G foi o único carro de 2 cilindros da Packard, embora esse tipo de motor também fosse usado nos caminhões da empresa, e também o último com o motor montado sob os assentos. A ênfase era muito grande na qualidade e no luxo, fornecidos a um custo considerável, mas, nesse período, a Packard também se aventurou no mundo do alto desempenho. Logo no início de 1904, uma versão muito leve e notavelmente aerodinâmica do modelo K original, conhecida como Grey Wolf, Lobo Cinza, foi cronometrada a 122,4 km por hora em 1 km lançado e 124,9 km por hora em 1 milha lançada em Daytona Beach.
A Packard afirmava corajosamente em seu material publicitário que esses eram recordes mundiais, embora, na verdade, o recorde oficial de velocidade terrestre na época fosse de 134,3 km por hora, e seria aumentado para 147,1 km por hora algumas semanas depois. Foto. Packard Model 30 de 1908. Packard 6. Embora a Packard tenha perseverado com seus motores de 4 cilindros por quase uma década, outros fabricantes, como Ford, Oldsmobile e Rolls-Royce, melhoraram o jogo introduzindo motores de 6 cilindros. A Packard entrou no jogo em 1912 e produziu muitos modelos conhecidos coletivamente como Six em 3 gerações amplamente espaçadas. Seu primeiro motor desse tipo, disponível primeiro com 8,6 litros e depois com 6,8, tinha um cabeçote T, de fluxo cruzado, com válvulas de admissão de um lado do cilindro e de escape de outro, e um bloco composto por 3 peças fundidas com 2 cilindros cada. Embora isso parecesse aceitável na época, a Packard mudou para um projeto completamente diferente em 1914. O novo motor tinha um par de blocos de 3 cilindros e um cabeçote L, de contrafluxo, com válvulas de admissão e escape no mesmo lado, o que o tornava mais leve, mais eficiente e mais barato de construir do que seu antecessor. Foto. Packard Model 148 Custom Runabout de 1912. Packard Twin Six. A Packard não inventou o motor V12, foi a Putney Motor Works, da Inglaterra, que fez isso em 1904. Mas foi a primeira empresa a colocar em um carro de produção em série. O Twin Six de 6,9 litros chegou em 1915 e gerou uma breve onda de interesse entre outros fabricantes dos Estados Unidos. Eles abandonaram o layout por um tempo antes de voltar a usá-lo na década de 1930. 2 anos após o lançamento do Twin Six, 16 modelos com motor V12 foram exibidos no Salão do Automóvel de Nova York. No mesmo evento, em 1923, apenas a Packard tinha um em seu stand, e mesmo esse não estaria presente por muito mais tempo. O Twin Six do Czar. O Twin Six mais estranho, e talvez o Packard mais estranho de todos os tipos, pertenceu ao último monarca da Rússia, o Czar Nicolau II. Sem outras grandes alterações, ele não tinha rodas traseiras, elas foram substituídas por rodas de tanque de guerra com grandes esteiras que proporcionavam uma tração muito maior em solo macio ou áspero, ou, particularmente importante em um inverno russo, na neve. O sistema é conhecido como Lagarta Kegresse em homenagem ao seu inventor, o engenheiro francês Adolphe Kegresse, de 1879 a 1943. Ele era empregado do Czar e instalou seu dispositivo em vários outros veículos na garagem imperial. O carro mais rápido do mundo. Além do Twin Six, a Packard construiu 2 carros de corrida V12 conhecidos como 299 e 905, devido às capacidades muito diferentes de seus motores em polegadas cúbicas, 4,9 e 14,8 litros, respectivamente. Em 1919, o 299 tornou-se o único carro com motor V12 a terminar as 500 milhas de Indianápolis. No ano seguinte, ele foi salvo da destruição durante uma prova de velocidade na praia da ilha dinamarquesa de Fan, quando a baronesa Maria Antonieta Avanzo, de 1889 a 1977, reagiu com cabeça fria a um incêndio no motor, dirigindo o veículo para o mar. Em fevereiro de 1919, Ralph de Palma, de 1882 a 1956, dirigiu o 905 por uma milha lançada a 241,2 km por hora. Isso não foi considerado um recorde de velocidade terrestre, pois as regras da LSR exigiam que o carro fosse conduzido ao longo da pista 2 vezes em direções opostas em 1 hora, o que de Palma não fez. No entanto, o recorde oficial da época era de modestos 199,7 km por hora, e não ultrapassou 241,4 km por hora até 1925. Portanto, era razoável afirmar que o 905 era, em sua época, o carro mais rápido do mundo. Foto: Packard 905.
O Twin Six, que não era, do presidente. Outro Twin Six foi mais convencional do que o do czar Nicolau II, pois tinha as 4 rodas habituais, mas também muito mais famoso. Em março de 1921, ele se tornou o primeiro carro a transportar um presidente dos Estados Unidos, Warren G. Harding, para sua posse, uma tarefa que até então era realizada por cavalos e carruagens. Harding não era o proprietário do carro, tampouco a Casa Branca. Ele foi fornecido pelo Comitê Nacional Republicano, cuja ação foi descrita na época como provavelmente a sentença de morte da carruagem como transporte presidencial no dia da posse. Packard 8. Como o motor V12 caiu temporariamente em desuso nos Estados Unidos, os fabricantes escolheram o 8 em linha como a melhor opção para veículos de luxo. O primeiro modelo da Packard com esse motor, lançado em 1924, era conhecido como Straight 8, um nome um pouco mais direto do que o Twin Six anterior. Mais tarde, outros nomes foram introduzidos, mas, de qualquer forma, o 8 substituiu o Twin Six como o modelo superior da Packard. Durante seu longo período, que terminou em 1936, ele ficou disponível com transmissão sincronizada, uma variedade de carrocerias e tamanhos de motor, uma ideia muito moderna, amortecedores cuja rigidez podia ser controlada por uma alavanca no painel. Foto: Packard Super 8 1934. Com a Grande Depressão em pleno andamento, a Packard lançou um modelo mais barato em 1932. O Light 8 era movido pelo já conhecido motor de 8 cilindros em linha, mas era menor e mais leve que os outros 8. O experimento fracassou, e o carro foi retirado do mercado depois de apenas um ano. Uma razão sugerida para isso é que o carro atraiu clientes da Packard que agora tinham menos dinheiro do que antes e, portanto, roubou as vendas do 8 regular em vez de roubá-las de fabricantes rivais, mas há controvérsias. Packard 12. Os motores V12 voltaram a ser moda entre os fabricantes norte-americanos no início da década de 1930. A versão da Packard dessa época foi originalmente projetada para um protótipo de tração dianteira muito rápido, mas quando esse projeto foi abandonado, o motor foi transferido para um novo modelo inicialmente chamado Twin Six, mas renomeado 12 em 1933, seu segundo ano de produção. O 12 era muito mais pesado do que o protótipo. Portanto, para proporcionar um desempenho razoável, a Packard teve que aumentar a capacidade do motor dos 6,2 litros originais para 7,3 litros. Em 1935, ela aumentou novamente, desta vez para 7,8 litros, agora com capacidade para até 182 cavalos. O motor permaneceu assim até o fim da produção, 4 anos depois. Também em 1935, o presidente Roosevelt presenteou seu colega russo, Joseph Stalin, com um 12 como um adoçante diplomático. Aparentemente, Stalin adorou o carro, pois gostava de carros em geral e de Packards em particular, e já havia tido um Twin Six. Ironicamente, o ditador comunista admirava os frutos do capitalismo americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, com medo de voar, ele preferia viajar em aviões fabricados nos Estados Unidos, como o Douglas C-47, fornecido à Rússia sob o Acordo Lend-Lease, desconfiando dos equivalentes fabricados sob licença pelos soviéticos. Foto: Packard 12 Sport Coupe 1934 com carroceria Le Baron. Packard 120. Após o fracasso do Light 8, a Packard fez um trabalho muito melhor ao criar outro modelo de nível básico. O 120, lançado em 1935 e batizado com o nome de sua distância entre eixos de 120 polegadas, 3,05 metros, era barato para os padrões da Packard, mas tecnicamente ousado, com sua suspensão dianteira independente e excepcionalmente bem construído. Atribui-se ao modelo a salvação da marca durante os anos da Depressão, mas também sua demoção para um segmento de mercado inferior, o que acabou lhe custando caro. Embora o 120 fosse um modelo de massa, pelo menos para os padrões da Packard, um de seus compradores foi o rei Leopoldo III da Bélgica. Em uma viagem de férias com a família na Suíça, o carro saiu da estrada perto do Lago Lucerna.
Leopoldo, que permaneceu dentro do carro, ficou ferido, mas sobreviveu e viveu até os 80 anos. No entanto, sua esposa, a rainha Astrid, foi jogada para fora do carro e morreu, aos 29 anos. Foto: Packard 120 servindo como pace car para a Indy 500 de 1936. Packard 6. O terceiro e último Six, lançado em 1936 e também conhecido brevemente como 110, foi uma resposta natural ao sucesso do 120 e o primeiro Packard em quase uma década com um motor de 6 cilindros em linha. Enquanto o primeiro motor desse tipo da empresa representava, em 1912, um passo à frente em termos de luxo e refinamento disponível apenas para os muito ricos, a nova unidade de 3,9 litros era exatamente o oposto, uma tentativa de atrair o maior número possível de novos clientes. E funcionou. No primeiro ano do modelo do carro, a Packard vendeu mais de 65 mil unidades, batendo todos os recordes anteriores. Packard Custom Super 180. Produzido apenas nos anos modelo de 1940 a 1942, o Custom Super 8 substituiu o 12 como o carro de luxo definitivo da Packard. Seu motor em linha de 5,8 litros tinha a reputação de ser o mais potente de seu tipo disponível nos Estados Unidos, com uma potência de cerca de 160 CV. O carro estava repleto de novas tecnologias. Ele é notável por ser o primeiro carro de produção em série a estar disponível com ar-condicionado, fornecido por meio de uma unidade muito volumosa que ocupava grande parte do porta-malas. Outra novidade para esse carro notável foi a opção de vidros elétricos. Ele também tinha overdrive, anteriormente chamado de EconoDrive, mas agora de AeroDrive, e a embreagem Electromatic, que usava um sistema de vácuo para ser acionada automaticamente. Um controle no painel permitia o acionamento convencional, para começar a rodar em baixas temperaturas e quando o freio motor é desejável. Foto: Packard Custom Super 180 1941. Packard Clipper. O primeiro Packard com o nome Clipper foi produzido apenas brevemente, de abril de 1941 até que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial interrompesse abruptamente quase toda a fabricação de carros civis por ordem do governo, em fevereiro do ano seguinte. Apesar disso, ele foi um modelo importante. A Packard percebeu que o estilo conservador da carroceria não ajudaria em seu futuro e criou um design mais moderno que incluía faróis embutidos. Isso também significava que, quando a guerra terminasse, a empresa teria um design de aparência relativamente moderna para colocar novamente em produção. Haveria mais Clippers quando a paz voltasse. Na verdade, o Clipper se tornou uma marca separada em 1956. Outros fabricantes, notadamente a Ford e a General Motors, não tinham vergonha de criar novas marcas, mas essa foi a única vez que a Packard tentou fazer isso. A Packard vai para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Packard e o restante da indústria automobilística mudaram suas linhas de produção. A ideia era fabricar itens para ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra. No caso da Packard, ela se dedicou principalmente à produção de motores V12 para os militares. Embora existam várias estimativas de produção, está bem estabelecido que a empresa construiu cerca de 55 mil motores de aeronaves Rolls-Royce Merlin sob licença, além de cerca de 13 mil motores de seu próprio projeto para barcos e um número desconhecido, mas possivelmente mais de 4 mil. De caixas de câmbio marítimas. O Merlin transformou o desempenho do avião de combate Mustang, construído pela General Motors. Ele foi originalmente equipado com uma unidade Allison, mas o motor projetado pela Rolls teve um desempenho muito melhor em altitude. Ao lado do emprego de tanques de lançamento, isso ajudou a proporcionar superioridade aérea na Europa para os aliados a partir da primavera de 1944, praticamente garantindo o fim da Alemanha nazista. Packard 200 e 250. A Packard revisou substancialmente sua linha em 1951. O mais barato dos novos modelos introduzidos naquele ano foi o 200, que tinha um estilo muito mais moderno do que os Packards do final da década de 1940, muitas vezes chamados de forma irônica de banheiras.
e era movido por uma versão de 4,8 litros do familiar motor de 8 cilindros em linha. O 250 era mais ou menos o mesmo carro, mas tinha um motor de 5,4 litros e estilos de carroceria ligeiramente diferentes. Ambos estavam disponíveis com a Ultramatic, uma transmissão automática que a Packard, de forma incomum, desenvolveu por conta própria, em vez de comprar uma de um fornecedor. O 200 e o 250 foram vendidos com esses nomes apenas nos anos de modelo de 1951 e 1952. Eles permaneceram no mercado depois disso, mas agora eram conhecidos como Clippers. Foto: Packard 250 conversível de 1951. Packard 300 de 4 portas era parecido com o 200 e o 250, mas era alguns centímetros mais longo e tinha detalhes de estilo ligeiramente diferentes. O único motor oferecido era o de 5,4 litros de 8 cilindros em linha instalado no 250. Como os modelos menores, o 300 foi vendido apenas em 1951 e 1952, mas continuou por mais alguns anos com um nome diferente. Packard Patrician. O último dos conhecidos como Packard Senior foi outro modelo introduzido em 1951, criado para substituir o Super 8. Ele foi conhecido como Patrician 400 por 2 anos, mas o número foi retirado em 1953. Os primeiros Patricians eram movidos pelo motor de 5,4 litros de 8 cilindros em linha. Em 1955, aliado a um novo estilo, a Packard introduziu seu primeiro, e, como se viu, único, V8, vários anos depois de seus rivais terem adotado esse layout. Tendo liderado o caminho com V12S 4 décadas antes, a Packard estava agora muito atrás da curva. Foto: Packard Patrician Sedan 1954. Packard Mayfair. A política da Packard do início da década de 1950 de incluir números em todos os nomes de seus modelos foi suspensa no caso do Mayfair. Os compradores americanos ficaram, sem dúvida, impressionados com a referência ao bairro de luxo na distante Londres, o que acrescentou um pouco de glamour ao carro, algo definitivamente apropriado aqui. O Mayfair, um parente próximo do 250, foi a tentativa da Packard de lucrar, em vez de liderar, como poderia ter feito no passado, com a moda dos modelos de 2 portas com capotas rígidas. Infelizmente, havia muitos deles para escolher, e a produção do Mayfair não parece ter atingido 5 dígitos em nenhum ano de seus anos modelo de 1951 a 1953. Packard Pacific. Mesmo para os padrões dos Packards dos anos 1950, o Pacific ficou no mercado por um período extremamente curto, começando a ser vendido apenas no ano modelo de 1954. Substituindo o Mayfair, ele era outro modelo de 2 portas com capota rígida. A diferença estava no habitual motor em linha, maior do que antes, com 5,9 litros. Exatamente a mesma unidade também foi usada no Caribbean conversível de 1954. A transmissão automática Ultramatic foi instalada como padrão, mas isso não ajudou nas vendas. Acredita-se que apenas 1.189 Pacifics tenham sido construídos. Suspensão Torsion Level Ride. Enquanto o motor V8 introduzido em 1955 foi um caso em que a Packard tentou acompanhar a concorrência, a suspensão Torsion Level Ride do mesmo ano a restabeleceu como inovadora. Nesse sistema brilhante, barras de torção de 2,82 metros de comprimento conectavam os cantos dianteiro e traseiro de cada lado, enquanto um motor elétrico compensava a carga levantando a extremidade traseira quando necessário. Como resultado, embora os Packards de 1955 tivessem molas muito macias e, portanto, andassem muito confortavelmente, a inclinação foi quase completamente eliminada, e a altura de rodagem era a mesma, estivessem eles vazios, totalmente carregados de passageiros ou algo entre os dois. A Torsion Level Ride foi um grande avanço no design da suspensão. Uma das pequenas tragédias da indústria automobilística dos Estados Unidos é que nem mesmo isso foi suficiente para salvar a Packard.
Packard 400. Tendo retirado o 400 do nome Patrician em 1953, a Packard o trouxe de volta 2 anos depois, usando palavras em vez de números, para seu mais recente 2 portas de capota rígida. Como outros Packards da época, o 400 tinha as vantagens do novo motor V8 e da torção Level Ride, mas eles não ajudaram muito. Apenas um pouco mais de 10.000 exemplares foram construídos nos 2 anos de produção do 400. Packard Executive. O que pode ser chamado de o último modelo Packard o verdadeiro, foi criado como um passo entre o Clipper, agora comercializado como uma marca própria, e o Patrician, consideravelmente mais caro. Ele era essencialmente um Clipper, com uma versão de 5,8 litros do motor V8, mas tinha alterações de estilo suficientes para se assemelhar ao carro mais antigo. Sua vida útil de produção foi uma das mais curtas da história da Packard, semelhante à do modelo A. O primeiro Executive deixou a fábrica de Detroit em março de 1956, e o último apenas 3 meses depois. Packard Clipper. Como os slides anteriores podem ter sugerido, a Packard não era uma empresa saudável no início e em meados da década de 1950. O caminho a seguir parecia ser uma fusão com a Studebaker, que tinha menos dinheiro, mas uma rede de revendedores maior. A produção da Packard em Detroit terminou em 1956, e os últimos modelos foram todos fabricados na fábrica da Studebaker em South Bend, Indiana. Eles incluíam um novo Clipper, agora mais uma vez marcado como Packard e não como uma marca separada. O carro de 1957 era um Studebaker President reformulado, equipado com um motor V8 sobrealimentado da Studebaker, em vez do motor que a própria Packard havia projetado. Esse e outros carros dos últimos anos são frequentemente chamados, com desdém e sem afeto, de Packard Bakers. Para alguns, a história da Packard já havia terminado. Foto: Packard Clipper Country Sedan 1957. Packard Hawk. De 1956 a 1964, a Studebaker produziu uma série de modelos esportivos com a palavra Hawk em seus nomes. O mais estranho entre eles não foi comercializado como um Studebaker, mas como o Packard Hawk. O estilo do Packard, vendido apenas em 1958, era distinto, mas estrutural e mecanicamente era idêntico ao do Studebaker Golden Hawk, que estava em seu 3º e último ano de modelo. Ele era uma alternativa plausível ao Ford Thunderbird de 2ª geração, mais potente, mas, em contraste com o sucesso do T-Bird, apenas 588 Hawks foram construídos. Packard em 1958. O Hawk foi o único Packard de 1958 com um nome de modelo distinto. Os outros 3 eram chamados simplesmente de Hardtop, Sedan e Station Wagon, foto, de acordo com seus estilos de carroceria, e tinham um estilo que poderia ser descrito como complicado até mesmo para os padrões dos carros americanos no final da década de 1950. Incluindo o Hawk, a produção total da Studebaker de carros com o emblema Packard em 1958 foi de apenas 2.622 unidades. Como poderia ter sido previsto 2 anos antes, o último Packard deixou a fábrica de South Bend no verão de 1958. O nome permaneceu por mais 4 anos no título da Studebaker Packard Corporation, mas foi revertido para simplesmente Studebaker em 1962. A fusão não ajudou a Studebaker mais do que ajudou a Packard. Tendo começado a fabricar veículos elétricos em 1902, a empresa de Indiana construiu seu último carro em 1966. Foto: fábrica da Packard em Detroit, 1905. Packard Velve. Um último Packard surgiu nos últimos anos do século XX. Sua especificação talvez fosse semelhante à que a empresa Packard original teria apresentado se tivesse sobrevivido por tanto tempo: construção em alumínio e um motor V12 de 8,6 litros, é claro, acionando as 4 rodas. Chamado de 12, que é como o Twin Six foi renomeado em 1933. Ele foi um protótipo único que não levou a um modelo de produção, mas isso não é motivo para não ser incluído na história da Packard.
Ele foi vendido em um leilão em 2014 por $143 mil. Conclusão. O fracasso gradual do que um dia foi um dos fabricantes mais respeitados dos Estados Unidos pode ser atribuído a duas decisões que devem ter feito todo o sentido na época. O 120 foi um grande sucesso e permitiu que a Packard sobrevivesse além da década de 1930, o que não foi possível para suas antigas rivais Peerless e Pierce Arrow, mas também diluiu a imagem de uma marca anteriormente exclusiva. Na década de 1950, ficou claro que a Packard teria que unir forças com outra empresa para sobreviver. A Studebaker se tornou a única opção, mas também era a escolha errada. Quando os Packard se tornaram nada mais do que Studebakers com emblemas e estilo diferentes, deve ter ficado claro para todos os envolvidos que o fim estava próximo. E a empresa combinada estava enfrentando a General Motors e suas vastas e exuberantes economias de escala, com uma extraordinária participação de 51% no mercado dos Estados Unidos em 1962. Foto: a famosa Ponte Packard sobre o East Grand Boulevard em Detroit, fotografada em 2015. Infelizmente, a ponte desabou em 2019.